Então, gente, meu nome é Paulo Escotelaro e vou continuar a falar sobre finanças nas organizações, tá? Eu vou falar neste vídeo sobre o perfil do gestor em finanças. Gente, olha lá, muitas pessoas assistem aos vídeos, gostam, mas esquecem de curtir no final. Então, clica na mãozinha aí logo, curte, dá um like agora mesmo, tá bom? Valeu, obrigado. Bem, então no vídeo Finanças 1, eu falei sobre gestão de recursos. No Finanças 2, eu falei sobre fluxo de caixa. No Finanças 3, sobre risco e retorno. E no Finanças 4, que é este vídeo, nós vamos falar sobre o perfil do gestor. Tá bom? Perfil de gestor, que são as características requeridas do profissional para que ele desempenhe bem as suas funções. E quais são essas características? Primeiro, conhecimento técnico. 2, capacidade analítica. 3, boa comunicação. 4, foco nos resultados. E 5, liderança. Vamos definir cada uma delas, tá bom? Vamos começar pela primeira característica requerida do profissional, que é o conhecimento técnico. E o que é ter conhecimento técnico? Ter conhecimento técnico é conhecer bem as técnicas utilizadas na profissão. Em finanças é saber lidar com os números da empresa. Nós podemos comparar com um médico. O médico precisa entender de medicina, do funcionamento do corpo humano, precisa saber cuidar das doenças. Do mesmo modo, a pessoa que trabalha na área de finanças tem que entender como funcionam as finanças da empresa, o porquê das coisas acontecerem e saber resolver os problemas. Tá? Tá bom, mas o profissional precisa ter mais do que conhecimento técnico. E a segunda característica requerida do profissional é a capacidade analítica. E o que é isso? O profissional precisa ter a capacidade de analisar a situação financeira da empresa. Ele tem que saber analisar os números, os índices, os relatórios da empresa. Tá legal? E a terceira característica requerida do profissional é a boa comunicação. O profissional não precisa somente ter conhecimento técnico e capacidade de analisar. Ele precisa se comunicar bem com a sua equipe. Ninguém trabalha sozinho. E a falta de uma boa comunicação pode gerar enormes problemas. Pode gerar mal-entendidos, perda de tempo, retrabalho e muitos outros problemas. E o que é ter uma boa comunicação? Ter uma boa comunicação é explicar bem suas ideias e é informar os objetivos, as atitudes, os procedimentos adotados pela empresa. Mas ter uma boa comunicação também é saber ouvir. A comunicação não pode ser de mão única. O profissional tem que saber ouvir para que a comunicação seja eficaz. Tá bom? E a quarta característica? A quarta característica é o foco nos resultados. Que significa o quê? Significa pensar na tarefa a desempenhar, focando a redução dos custos e a ampliação das receitas da empresa. Resultado é isso. Ampliação dos custos, ampliação das receitas e redução dos custos. Bem, eu entendo assim. Essas características são necessárias no desempenho de todas as profissões, tá? Mas a característica que destaca o administrador, o gerente, o gestor é o entendimento do que é liderança. E o que é liderança? Nós podemos definir liderança como o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou um grupo para a realização dos objetivos. E é isso aí. Ter liderança é influenciar o grupo para atingir os objetivos, mas também é fazer com que as pessoas se desenvolvam, melhorem. Eu sei que liderança é um assunto mais da área de gestão de pessoas, mas eu tenho que falar aqui sobre os tipos de liderança. Tá? O primeiro tipo é a liderança chamada autocrática, que é aquela em que o líder impede a participação dos liderados na escolha e na implementação das decisões. O líder autocrático diz: eu mando e vocês obedecem, sem questionar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No outro extremo está o líder liberal, que é aquele que deixa os seus liderados fazerem o que quiserem. Do francês laissez-faire, deixar fazer. Esse tipo de liderança só é eficaz em alguns casos, quando as atividades são atividades criativas, que não demandam disciplina ou direcionamento. Tá? E o terceiro tipo de liderança é a liderança democrática, que é aquela em que o líder aceita e estimula a participação dos liderados
na escolha e na implementação das decisões. O líder democrático é aquele que ouve sua equipe, aceita ideias, avalia as ideias. Isso faz a equipe se sentir parte do processo decisório. Ela construiu as coisas. Tá? Então, o líder democrático é aquele que a longo prazo vai trazer melhores resultados para o negócio. Tá bom? Então nós falamos das características do gestor em finanças. E agora vamos falar das responsabilidades, ou seja, atribuições que o gestor de finanças exige, tem que ter. A primeira, ser capaz de gerir equipes e pessoas. 2, buscar eficiência e eficácia na conclusão das tarefas. E 3, ter habilidade de encontrar soluções. Essa primeira responsabilidade ou atribuição de gerir equipes tem a ver com a característica de liderança. O analista, o profissional de finanças pode até ficar sentado na sua mesa, sozinho. Mas o gestor não. O gestor precisa se comunicar, direcionar e coordenar o trabalho da sua equipe. Já a atribuição de buscar eficiência e eficácia na conclusão de tarefas tem a ver com a característica de foco no resultado. Tá? E qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Eu posso fazer uma coisa bem feita com eficiência, mas essa coisa não trazer resultado, não ser eficaz. Ter eficiência é fazer algo bem feito, da maneira mais rápida e com menos gastos. E ter eficácia é fazer o que tem que ser feito. Tá? Então eu não posso ter eficiência sem eficácia, nem posso ter eficácia sem eficiência. Eficiência e eficácia têm que andar juntas. Tá? E qual é a terceira responsabilidade ou atribuição requerida de um gestor em finanças? É a habilidade de encontrar soluções. O gestor precisa conhecer bem as tarefas, liderar sua equipe e criar soluções para os problemas, encontrar soluções até inéditas. Tá? Então essas são as características e as responsabilidades e atribuições do gestor em finanças. Mas quais são as áreas em que o gestor de finanças pode atuar? Podem ser 3 áreas, como gerente financeiro, como gerente de controladoria e como gerente de contabilidade. O gerente financeiro é o responsável por diversas áreas da empresa, entre elas aquelas 3 áreas que nós vimos, contas a pagar, contas a receber e tesouraria. Já o gerente de controladoria ou controller é aquele que cuida do orçamento, ou seja, do planejamento financeiro da empresa. E o gerente de contabilidade é um profissional formado em ciências contábeis, responsável pela elaboração de demonstrações contábeis e da contabilidade como um todo. Tá bom? Então o gestor de finanças tem que ser capaz de fazer a análise de como estão as condições internas da empresa. Mas ele também tem que fazer a análise do ambiente externo e da influência desse ambiente externo. Concorrentes, fornecedores, conjuntura econômica. Por quê? Porque as coisas que acontecem fora da empresa podem trazer oportunidades e ameaças. E quais são essas oportunidades e ameaças? As oportunidades podem ser oportunidades naturais, de evolução, sinergéticas ou de inovação. O que são oportunidades naturais? São oportunidades decorrentes da atividade fim da empresa. Por exemplo, a empresa já fabrica sapatos na cor rosa e a cor prata entra na moda. Ela aproveita essa oportunidade e começa a fabricar sapatos prata. Oportunidades de evolução. São oportunidades que requerem uma evolução da empresa. Elas surgem conforme a empresa vai funcionando e ganhando forma. E a evolução tem a ver com o quê? Com pequenas mudanças para melhor. Tá? A terceira são as oportunidades sinergéticas. Sinergia, nesse caso, é o aproveitamento dos recursos existentes na empresa. Por exemplo, a criação de um novo produto utilizando muito da estrutura já existente na empresa. Tá bom? E oportunidade de inovação é quando a empresa enxerga uma necessidade de inovar, de se renovar, tá? Devido a resultados favoráveis ou por ela estar ultrapassada, ela vê a necessidade de uma mudança radical. Do mesmo modo, todas essas oportunidades podem se transformar em ameaças, caso a empresa não esteja pronta para as mudanças. Tá bom? Então, cabe ao gestor administrar essas oportunidades e ameaças, e o gestor ainda tem que lidar com a escolha das ameaças que vai enfrentar. Existem ameaças aceitáveis e inaceitáveis. Tá? Ameaças aceitáveis e inaceitáveis. Ameaças aceitáveis.
Como o nome diz, são aquelas que a empresa precisa aceitar. A empresa tem que enfrentar o que considera mais perigoso e tem que aceitar outros riscos que são menos perigosos. Ameaças aceitáveis. Tá? E as ameaças inaceitáveis são aqueles riscos externos capazes de gerar sérios danos para o negócio. Tá? O gestor não pode aceitar, tem que enfrentar essas ameaças. Tá? Tem que usar suas forças para enfrentar essas ameaças inaceitáveis. Por isso, é importante que o gestor financeiro, através dos números, ele saiba avaliar o que está acontecendo nos ambientes interno e externo da empresa. Tá? Então, gente, nesse vídeo nós vimos o perfil do gestor em finanças, as características, as responsabilidades e as atribuições requeridas desse profissional. Bom, eu espero ter compartilhado um conteúdo importante para você, tá legal? Mande, por favor, comentários e sugestões. E se você gostou, curte e dá um like aí embaixo. Se você quiser receber outros vídeos, se inscreva no canal, tá bom? Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.